Então, boa noite a todos, a todas, né? Na verdade, essas mulheres estão dominando aqui o direito internacional privado. Quem sabe significa que vão estar dominando o mundo aí, os organismos internacionais de cooperação, né? Chegou o Vitor para representar os alunos nessa aula que é muito importante, tá? Ela tem um caráter de revisão de algumas coisas que vocês já podem ter visto no direito processual. Queria muito que vocês me ajudassem a entender o que vocês realmente viram, o que viram especialmente, o que não viram, porque temos muito assunto nosso, mas parte desse nosso assunto é revisitar coisas que vocês já viram ao longo do curso. Tá? Então, vamos falar hoje sobre cooperação jurídica internacional, competência internacional e homologação de sentença estrangeira. Uma parte dessa matéria foi regulamentada de maneira mais específica por um tratado que está até aqui no nosso chat, né? Eu não tenho certeza se quem chegou depois consegue ver o que já foi colocado no chat antes, né? Mas tem aqui a Convenção da Haia relativa, eu vou até postar de novo para que todo mundo, inclusive a Yara, que acabou de chegar, possa ver, né? Essas convenções aí, nós vamos falar sobre elas em um vídeo específico que eu vou gravar sozinho e mandar para vocês, como eu fiz com a aula passada, tá bem? Então, vamos falar sobre o direito internacional privado, lembrando que, ô Vitor, a gente vai ficando tão desacostumado de dar aula, nesse período que ficou parado, que agora, toda vez que eu vou dar aula de vocês, que é logo na sequência de uma outra aula, eu já me sinto sem garganta. Nunca aconteceu isso. Eu já dei 8 aulas por dia e não era assim. Agora eu estou com essa gargantinha, qualquer coisa, tá, né? Não, mas vamos lá. Então, vejam só, nossa matéria de hoje, ela envolve uma série de assuntos que se complementam. Inclusive, em Maria Emília, alguns tratados que a gente achou que, ao invés de colocar... Tudo bem, Yara? Ah, tá ótimo. Que bom que você veio, viu? Vixe, Maria, a prova do Arnaud, você pode estar até aqui em presente, mas a cabeça deve estar ainda cansada do trabalho, né? Difícil, né? Eu não sei bem como é que ele está fazendo agora, mas o Arnaud é famoso pelas provas abertas, né? Que eram, né, Maria Emília? Depois você confirma se está assim. As provas abertas, muito difíceis, né? Agora, fazer essas provas, não sei como é que está sendo a avaliação dele, essa vida pela internet alterou bastante a atividade avaliativa, né, o Vitor? Acho que deu uma chacoalhada aí na cabeça dos professores com relação a formas como pode ser feita a avaliação. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Vamos ver o que a gente aprende disso tudo, né? Então, com vocês aqui todos, eu queria retomar o seguinte. A nossa matéria, o direito internacional privado, né? Eu tenho 2 monitores, tá, pessoal? Então, quando eu olho para a esquerda aqui, ó, é porque eu estou querendo ver a carinha de vocês. Nesse momento, eu vejo só a foto da Thaís, da Alice, da Helena, da Yara, né? Que tem uma fotinha assim. Veja a minha cara também, que eu tenho 2 vídeos para se cair um ou outro tá funcionando, né? Adoro ver vocês de vez em quando. Se vocês puderem aparecer aí, dar um salve no final da aula, acho ótimo, tá? Então, a gente está discutindo como que... Ah, olha lá, aí, rapaz, bonito. Mas tá lindo, né? Ô, Vitor, na última aula apareceu a mãe do aluno, foi tão legal. Eu bati um papo com ela, valorizei ele, enchi a bola dele, ela saiu toda orgulhosa, e ele ainda mais. Né? Muito bem. Então, estamos falando sobre... em Marcos, bem-vindo. Já estudamos os casos que envolvem aplicação direta do direito... Deixa eu até fazer assim para ficar melhor. Melhor, né? Aplicação direta do direito estrangeiro. Como que isso funciona, ô Yasmin? Mais ou menos assim, você tem aqui o país B, que ao analisar um fato anormal, e você já sabe o que é um fato anormal, né? Ao analisar um fato anormal e aplicarem as suas próprias regras de conexão, por exemplo, aquelas que estão previstas na Lei de Introdução ao Código Civil, né? Entendem que para esse caso concreto X aqui deve ser aplicado o direito do país A e não o direito do país B.
Esse foi o tipo de situação que a gente estudou mais até agora, né, Thaís? Agora, vamos estudar um caso de aplicação indireta, direta, indireta, do direito estrangeiro. Indireta por quê? Porque a ideia aqui é que o direito do país A, né, ele foi aplicado num caso concreto perante o Carine, a jurisdição do país A. Tudo bem, Thaís? E essa decisão jurisdicional, pode ser judicial, pode ser arbitral, por alguma razão, ela precisa produzir efeitos no país B. Então, nós vamos estudar casos em que, ou por conta de um processo em andamento, ou um processo já concluído, que já tem uma decisão final, nós vamos ter, Alice, execução a necessidade da execução da sentença proferida pela autoridade judiciária do país A no território do país B. Então, a gente chama isso de aplicação indireta, porque não vamos aplicar o direito do país A, mas através da execução da sentença, né? E isso é uma maneira indireta de aplicar o direito estrangeiro, sabe? Mas uma maneira prevista também na nossa disciplina. Já falamos sobre isso, ainda aqui de maneira superficial, o Alexander, quando a gente falou na lei de introdução do artigo 12, que fala sobre a competência internacional. Competência internacional, né? Aí a gente já viu isso aqui, ainda que rapidamente. É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu domiciliado no Brasil, ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. E a gente, comparando com o parágrafo primeiro, que diz assim, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil, pela maneira como estava escrita, né, a gente entendeu que aqui se tratava de um caso de competência concorrente ou competência relativa, no qual o direito brasileiro diz que a jurisdição brasileira é competente, porém não exclui a possibilidade dessa mesma situação que é regida. Tudo bem, ô Vitor, não tem problema não, viu? Eu agradeço só de você dar um salve, eu já acho massa, não precisa ficar com a imagem o tempo todo, não. Eu gosto de ver você, sabe, pessoal? Me dá um sentimento assim de que eu estou realmente dando aula e não ensaiando que eu estou dando aula, sabe? É que nem um jogador de futebol que vai jogar, aí faz um golaço e não tem ninguém para torcer, né? Tá só a arquibancada lá. Mas, ô Thaís, eu já tive uma banda de MPB quando eu era jovem, né? E às vezes não tinha ninguém e o dono do bar mandava a gente tocar lá para as cadeiras. Então, assim, eu estou acostumado, mas quando dá para ver vocês um pouquinho no começo e um pouquinho no final, só para dar um tchau, eu adoro, tá? Então a gente está falando de competência internacional e dizendo que, em certos casos, o direito brasileiro entende que a justiça brasileira é competente, mas aceita a possibilidade de que outros países também exerçam competência sobre esse caso. Isso significa que, na hipótese de vir de lá de fora uma sentença estrangeira que precisa produzir efeitos jurídicos aqui, a gente pode produzir, a gente pode aceitar a eficácia dessa sentença estrangeira, fazendo com que ela produza efeitos aqui. E tem casos que a justiça brasileira, de acordo com o direito brasileiro, tem competência exclusiva, o Isadora. E se vier uma sentença estrangeira sobre esse assunto de competência exclusiva, nós não vamos reconhecer. Então, não vai ter essa hipótese de aplicação indireta, né, Marcos? Do direito estrangeiro, tá certo? Tem problemas, Adora. Acho que você está junto com a Maria Emília e a Yara num momento assim de uma certa ressaca intelectual, né? Precisando recuperar o fôlego, né? Eu sei que não é fácil fazer nem ao vivo, muito menos pela internet, né? Tá tudo compreendido. Viu? Que bom que você veio, apesar do cansaço, né? Fico feliz de vocês aqui. Parágrafo segundo fala assim: a autoridade judiciária brasileira cumprirá concedido o exequatur, e hoje nós vamos aprender isso aqui. Tá? Tem gente que gosta de falar exequatur, mas os estudiosos do latim dizem que não tem essa paroxítona exequatur, é exequatur, apesar de parecer mais feio. Né? As diligências deprecadas, né? Diligências. Então, isso aqui significa para que, o Yasmin,
a justiça de um país colabore com a justiça do outro em um processo em curso, né? Deprecados por autoridade estrangeira. Tá? É o caso aqui da carta rogatória. E para quem está chegando agora, eu queria dizer que tem um tratado muito importante que era para a gente ter visto na última aula e que não deu tempo de ver, e eu vou fazer uma aulinha gravada e mandar para vocês o link. Estou até postando aqui pela terceira vez, né? Esse assunto aqui é um assunto que envolve muito a questão da carta rogatória, tá? E vale a pena conhecer. Então, assim, eu sei que às vezes já é difícil assistir as aulas síncronas, né? Imagina assistir uma aula assíncrona de uma matéria que já foi dada e tal, mas eu queria convidá-los para dizer que esse assunto é positivado por uma lex specialis, né? Que tem uma origem em um tratado internacional que vale a pena vocês conhecerem. E que é muito recente, é de 2019. Quer dizer, o tratado é de 65, mas ele foi incorporado ao direito brasileiro em 2019. Então, essas coisas mais novas tendem a ter uma sei lá, né? Acho que tem uma maior chance de, às vezes, ser cobrado em um contexto, e aí quem tiver um professor atualizado, né? Tem maior chance de ter sucesso, né, Thaís? Numa prova da OAB, num concurso, ou para ganhar dinheiro como advogado, essas coisas que vocês vão fazer. Então, eu queria começar. Bom, já falamos um pouquinho da lei de introdução, ok? Mas eu queria retomar um pouquinho do CPC, que eu sei que vocês já estudaram, né? Mas que tem matérias que são muito importantes para nós no título 2 e no 3, especialmente aqui, ó, os limites da jurisdição nacional na cooperação internacional. Ô, gente, esse capítulo 2 aqui, ele é muito inovador em relação ao CPC antigo. Não sei se vocês ainda estudaram com muita referência ao código anterior, eu acho que é mais para quem está no momento da transição ali, né? Depois que já entrou a vigência do novo, né? Vocês estão em 2015, vocês já estão aí há muito tempo na universidade, mas já entraram depois do CPC novo, né? Então, acho que isso não é um... Mas eu queria que você soubesse que o CPC anterior, ele tinha muito menos questões voltadas para a cooperação internacional. Então, esse capítulo 2 aqui é um tanto de novidades trazidas pela incorporação de uma série de tratados que nós estudamos, né? Pelo menos alguns deles, ao nosso direito positivado. Então, nós vamos falar de auxílio direto, de carta rogatória, tal, dentre outros assuntos. Então, estamos aqui dentro do Código de Processo Civil para falar de competência de novo, só que agora de maneira mais abrangente, né, Alice? Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, né, e aqui fala com todas as letras, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Ou seja, para esse elemento aqui, competência do foro brasileiro independe, é irrelevante a nacionalidade. O que importa é o que? O domicílio, né? Lembra que a gente falou muito dessa questão do elemento de conexão, objeto de conexão e elemento de conexão. Então, para esse assunto, competência do foro, né, a justiça está a justiça brasileira é competente por conta do domicílio, independente da nacionalidade. Segundo, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Ok. O fundamento seja fato ocorrido no Brasil ou ato praticado no Brasil. Ok. Pessoa jurídica estrangeira, se tiver aqui filial, sucursal, está valendo como domiciliado no Brasil também. Artigo 21. Artigo 22. Aí é um acréscimo aquilo que não falava antes na lei de introdução, né? Porque isso aqui está muito parecido com o que a gente já estudou, né? Tem um gato aqui, pessoal, que ele mia para entrar, mia para sair, e se eu não deixar ele, ele fica infernizando a nossa vida aqui, atrapalhando, e se acha autoridade em direito internacional privado, sabe? Chega aqui, fica botando banca, dando opinião do que eu estou falando e tudo. Ele é um Merlin. Quando vimos, então, a lei de introdução, a gente já tinha visto isso aqui. Agora vamos falar do artigo 22, que traz outros elementos. Compete ainda à autoridade brasileira processar e julgar as ações, Thaís, de alimentos, quando o credor tiver domicílio no Brasil, ok, o credor está certo. E o réu, olha só, basta ele manter vínculo no Brasil, tais como posse de propriedade de bens, renda,
benefícios econômicos, né? Ou seja, o vínculo do réu pode ser muito pequeno com o Brasil, não precisa ter domicílio. Isso já é o suficiente para que ele possa, para que o foro brasileiro seja competente. Isso aqui no inciso primeiro. Inciso segundo, ações decorrentes de relações de consumo. Essa é uma outra coisa muito importante, sofisticada, incorporação do Código de Defesa do Consumidor no Código de Processo Civil, né? Para trazer. Inclusive, a gente até comentou, eu não lembro se foi com o Marcos, com quem que foi que a gente falou umas aulas para trás, sobre como que é interessante discutir os contratos internacionais, o direito do consumidor, essa questão do foro competente, né? Porque é um assunto que ainda tem margem, né, para ser estudado, né, Helena? O que vocês tiveram prova do Arnaud? Foi de qual matéria? Contratos? Obrigações? 2? O que é? Posse e propriedade. Ai, que maravilha, né? Mas espera aí, posse e propriedade. Vocês estão no 7º período, é isso? É que essa disciplina ela é do 10º, né? Mas tem muita gente que puxa ela antes, né? Então tá. E terceiro, das ações em que as partes expressam ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então aqui a gente está reconhecendo a importância que falamos algumas aulas para trás, né? Muito bem. E aí, artigo 23 vai falar da competência exclusiva ou absoluta, né? Compete a autoridade brasileira com exclusão de qualquer outra, com exceção de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Aí nós já falamos sobre isso, inclusive o espectro abrangente, né, de situações, o Alexandre, que isso envolve. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, inventário e a partilha de bens situados no Brasil. Atenção! A competência exclusiva da justiça brasileira é para os bens situados no Brasil. Ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do Brasil, os bens situados no Brasil são de competência exclusiva da justiça brasileira. Tá? Não se esqueçam disso, né? Em divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil. Também, repito, é isso aqui que traz a competência para a nossa justiça. Ainda que o titular seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. Aí, pessoal, uma questão que tem a cara de prova minha ou de concurso em Thaís. Isso aqui é uma delícia cobrar, porque é sempre um tema assim intrigante, né? A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade brasileira conheça da mesma caso das que lhes são conexas, ressalvadas as disposições de contrário e tratados internacionais e acordos bilaterais do Brasil. Então, essa é a primeira vez hoje que eu vou chamar a atenção para o tanto Código de Processo Civil brasileiro faz referência a tratados internacionais. O CPC tem uma deferência com os tratados internacionais que a maioria dos estudiosos do CPC não tem ou não conhece. Então, eu queria que vocês ficassem alertas a essa questão, viu, Yasmin? Porque passa batido para muita gente. Então, vamos lá. Não induz litispendência, tá certo? A pendência de causa perante a justiça brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira. E esse é outro assunto, hein, Vitor? Que. O Vitor caiu, eu acho. Outro assunto que a gente tem discutido, né? Vejam, uma coisa é já ter a sentença julgada no Brasil. Se já tem coisa julgada, não pode ter homologação de sentença estrangeira sobre esse mesmo assunto. Mas se está em processo de julgamento, aí você, né, não está impedido de fazer homologação de sentença judicial. Então, vejam bem, nesse momento aqui, a morosidade da justiça brasileira é um fator preocupante, porque pode ser que uma coisa resolvida lá fora de uma maneira diferente, né, Júlio Francis, possa chegar aqui por essa via oblíqua de maneira mais rápida do que uma decisão no processo da justiça brasileira. Né? Tem casos que são complicados. Né?
Artigo 25, muito importante. Você já aprendeu. Quando tem essa margem vermelha aqui, é uma maneira que eu tenho de chamar a atenção de vocês. As cores também, né? Quando é azul, é importante. Quando é vermelho, é muito importante. Quando é sublinhado, é super, hiper importante, né? Vocês já estão entendendo, não é não, Karine? Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento de uma mediação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional. Atenção, hein? Isso não pode esquecer disso de jeito nenhum na contestação, porque se você perdeu a chance de arguir isso aqui na contestação, no seu caso vai ficar muito mais complicado. Mas não esqueçam que esse elemento aqui a gente mostrou no material, que eu espero que vocês tenham lido. E, pessoal, um dia desses vocês me contam assim em off, se dá tempo, se dá interesse de ler ou não ler o tanto de julgado que eu coloquei para vocês nesse material, que eu falo que não dá tempo de ver em aula, torcendo para vocês. Tem um gato solitário ali, não sei se vocês escutam ele, acho que é lua cheia, será? Torcendo para vocês terem tempo de ler, tá? Então não se esqueçam. Está muito claro no CPC. No entanto, a jurisprudência, às vezes, tem comportamento contraditório. Tá? É por isso que eu gosto tanto dessa atividade, né? De vocês fazerem estudo de casos. E lembro sempre que se tiver mais do que uma pessoa fazendo o mesmo assunto, ou no mesmo grupo ou em outros grupos, vocês têm que combinar para que os casos não sejam os mesmos. Até recomendo que, se for gente do mesmo grupo, é bem legal quando vocês conseguem achar julgados com resultados diferentes de assuntos parecidos, porque aí a gente mostra como é que essa matéria, né, talvez seja menos conhecida do que deveria ser pelos operadores do direito. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência intencional exclusiva previstas nesse capítulo. Ok. Né? Se é competência exclusiva, não interessa que você colocou no contrato, que o foro é outro, que isso não está dentro do escopo de liberdade, de autonomia que as partes têm para decidir. Certo? Né? Então, lembrando sempre da lição que essa cláusula de eleição de foro estrangeiro você não pode deixar de arguir na contestação, senão você perde, né, essa questão. Muito bem. Vamos falar agora da cooperação internacional. Repito, essa é uma das áreas em que o Código de Processo Civil novo mais evoluiu em comparação, Oyara, com o Código antigo, tá? O Código anterior. E muito dessa evolução foi o resultado da incorporação de pedacinhos de vários tratados que o Brasil já fazia parte, que já era norma vigente, válida e eficaz no nosso ordenamento jurídico, mas as pessoas muito acostumadas a olhar só para o CPC e muito pouco para os tratados acabavam desconhecendo. Então, agora, ou isso entrou de uma maneira direta, textual, no CPC, ou vocês vão ver uma série de artigos em que o CPC fala ressalvado que tem tratado, ressalvado previsão em tratado, né? Ou seja, reconhecendo a primazia dos tratados sobre o direito interno, né, em se tratando de matéria de cooperação, né? Cooperação jurídica é exatamente um assunto que envolve os países fazendo um acordo. Então, você tem aí uma lex specialis, né, que faz todo sentido prevalecer sobre o direito interno. Não é não, Júlio França? Então, tá. Então, veja, é isso. Né? O CPC ele traz aí uma série de normas esparsas que estavam nos tratados, ou mesmo no direito interno, mas espalhado em vários instrumentos. Tá certo? Cooperação jurídica internacional, né? Tanto a perspectiva ativa do Brasil, solicitando outros países que nos ajudem com o nosso processo, quanto passiva, o Brasil ajudando quando demandado, né, sobre isso. Aí tem vários órgãos que desempenham um papel, né, nessa cooperação internacional. Via de regra, a competência internacional para o relacionamento internacional, e isso é matéria do direito internacional público, é do presidente da República. Mas, em geral, ele faz isso através do Ministério das Relações Exteriores. Tá?
via de regra, todos os países do mundo usam o Ministério das Relações Exteriores como órgão de articulação internacional. Porém, quando se trata de questões muito técnicas e a seara jurídica entra muito nisso, é mais adequado, é mais especializado, é mais prático, é mais inteligente trabalhar com órgão equivalente ao Ministério da Justiça. O nome, às vezes, muda de um país para o outro, mas a ideia vocês entendem. Para as questões de cooperação jurídica ou judiciária internacional, o órgão que é ligado ao presidente, que é do poder executivo, que é o que tem competência internacional, que faz mais sentido lidar com esse assunto, é o Ministério da Justiça. Né? E aí tem uma expressão que a gente já falou dela, porque para falar de vários tratados, tenho certeza que a Alice lembra disso. A gente falou dessa ideia de autoridade central. Né? O que é autoridade central? É um nome genérico que a gente dá para um órgão dentro da estrutura do governo, ao qual o presidente, o executivo, atribui uma competência para desempenhar um papel dentro da previsão de um tratado. Vejam, via de regra, a cooperação internacional é pelo Ministério das Relações Exteriores. Perdão, o relacionamento internacional é pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas em se tratando de questões de cooperação jurídica, né, na maioria dos casos, Marcos, o órgão que é a autoridade central é o Ministério da Justiça, tá certo? Então, vocês vão ver aqui que, mesmo que a estrutura interna do Ministério da Justiça mude o nome dos órgãos, o que acontece? Às vezes, quando muda o governo, eles dão uma misturada lá, às vezes para contemplar a base aliada, não sei o quê, bota aqui o fulano tal que é muito famoso, que tem muito voto, aí muda um pouco o nome, mas guardem isso. Se você não tiver certeza e tiver que chutar numa prova qual é a autoridade central de um certo acordo, chuta o Ministério da Justiça. Tá certo? E dentro do Ministério da Justiça tem um órgãozinho que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. O nome deveria ser Departamento de Cooperação Jurídica. E esse assunto aqui é um assunto, né? Tudo bem, o pessoal está doido para recuperar dinheiro que foi mandado para fora, mas ele distrai nosso olhar desse assunto aqui, que é o mais importante, tá? É a cooperação jurídica internacional. Muito bem. Esse é o órgão que tem um papel central como autoridade central. Agora, dependendo dos casos, ele ia para entrar, ia para sair, você não dá trabalho, hein? Ele, dependendo do acordo, dependendo do momento em que o acordo foi feito, por exemplo, tratados mais antigos muitas vezes estavam ligados à Procuradoria-Geral da República. Outra época estava muito ligada a direitos humanos, quando direitos humanos era a Secretaria da Presidência. Tá? Mas, em geral, é porque essa secretaria aqui ela era ligada à presidência, depois foi rebaixada para uma secretaria de ministério, né? Então, dependendo do governo, essas coisas mudam, tá? E aí você tem diferentes tratados com diferentes órgãos, né? E aí, voltando para o Código de Processo Civil, a cooperação jurídica internacional será feita por tratado. Olha só, está dito aqui, artigo 26. Será regida por tratado de que o Brasil faz parte. E observará. Claro, devido ao processo legal, igualdade, tratamento internacional estrangeiros, residentes ou não, publicidade processual, a existência de autoridade central para recepção e autorização dos pedidos de cooperação. Então, o CPC está reconhecendo a importância desse órgão que cada tratado estabelece. Melhor dizendo, o tratado ele fala assim, tal autoridade central terá competência para fazer X, Y, Z. Aí cada país internamente publica um decreto dizendo, olha, para o tratado tal, a autoridade central será o órgão X. Né? É mais ou menos assim que a coisa funciona.
Às vezes eu esqueço se está gravando ou não, aí me dá aquele, ai meu Deus, meia hora de aula sem ter gravado, o que, que eu faço? Mas está gravando. Beleza. E você me lembra, viu, dona Helena? Quando eu estiver dando aula aqui, se eu esquecer de gravar, você me fala, senão faz falta depois, não é não? Continuando. Na ausência. Obrigado, viu, Helena? Né? Eu agradeço mesmo, porque às vezes a gente empolga conversando e começa a dar aula, depois faz falta, né? Por exemplo, o Vitor estava tentando aqui, mas estava ruim de internet. Então, para ele poder ver o que a gente falou depois, ele contar com essa aula gravada, né? Assim como essa sala tem 37 pessoas, eu acho, tem 13 assistindo. Desses 13, dois sou eu, né? No conto. Então, voltando aqui. Pois é, todo mundo tá adaptando, né? Vou dizer que tem uns professores com mais dificuldade que outros, né? Mas isso é assunto para uma outra live. Olha só, pessoal, isso aqui é muito importante. Na ausência de tratado, na ausência, porque havendo tratado, ele será regido por tratado, tá certo? Então, eu insisto, o direito internacional se tornou um grande ativo do direito processual. Mas quem estuda o direito processual, muitas vezes, ainda não teve a oportunidade de reconhecer, de apreciar o valor dos tratados. E às vezes tem um negócio que vai facilitar a sua vida, vai simplificar o processo, vai te dar um atalho, vai te ganhar meses, às vezes anos, e a pessoa não sabe porque fica lá no Código de Processo Civil ignorando os tratados que existem. E é claro que às vezes o juiz também deveria saber, mas enfim, o advogado é que vai ter, né, maior interesse. Então, na ausência de tratado, a cooperação jurisdicional pode realizar-se com base na reciprocidade. Aí, pessoal, eu queria que vocês entendessem que existe um princípio internacional de reciprocidade que é muito importante no direito internacional público, que para várias coisas, o melhor exemplo é extradição. Extradição é um assunto que ou é regido por tratado ou pelo que se chama, Clara, de promessa de reciprocidade. A promessa de reciprocidade não é um tratado, mas ela preenche, boa noite, ela preenche esse espaço normativo de subsidiar normativamente uma extradição. Então, quando fala reciprocidade, é nesse contexto, tá? É muito importante, tá? Muito bem, Clara. Boa noite, viu? Que bom que você chegou aí. Então, na ausência de tratado, pode ser realizado com base na reciprocidade manifestado por via diplomática, ou seja, o país que está interessado em alguma coisa que o Brasil possa ajudar, sobre o qual não tem tratado em vigor, porque às vezes até tem tratado, mas ainda não entrou em vigor, né? Ele pode solicitar essa medida, se comprometendo a fazer o mesmo no futuro, se o Brasil precisar. Vocês estão entendendo? A reciprocidade, às vezes, é feita com uma promessa. Olha, quebra meu galho nessa, que no futuro, se você precisar, mesmo a gente não tendo um tratado, eu faço o mesmo por você. Essas coisas funcionam, tá? Parágrafo segundo. Não se exigirá reciprocidade para homologação de sentença estrangeira. Esse é um assunto específico que tem uma importância própria dentro do direito internacional privado. E é um assunto que não requer tratado nem reciprocidade. A gente homologa a sentença estrangeira não por causa do tratado, mas porque a gente entende, e os outros países também, que em certos casos a gente deve homologar a sentença estrangeira para fazer justiça. Né? Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Ok. É a famosa reserva de ordem pública. Nós não vamos fazer um negócio aqui só porque os outros estão pedindo, que nos agride a nossa integridade jurídica, que nos ofende a noção de soberania, ordem pública e bons costumes. E aí, vocês já leram o parágrafo 4? Desculpa, gente. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Então, se não tiver
um tratado específico dizendo, um decreto específico dizendo, olha, é esse órgão, é o Ministério da Justiça que vai ter essa competência residual, digamos assim. E por isso que eu digo, se você não sabe qual é e tem que chutar numa prova e tem 4 alternativas, uma no Ministério da Justiça, vá no Ministério da Justiça, tá? Então vejam só, você pode ver o material do Ministério da Justiça e de vários autores falando aqui da primazia dos tratados sobre direito no que se refere à cooperação jurídica internacional, tá certo? Isso aqui é algo que, para quem não estiver aqui entre nós, Thaís, assistindo essa aulinha aqui, nós, Isadora, Alice, está desde o começo, a pessoa vai olhar isso aqui, é muito compreensível ela achar que é falso. Se eu falar que os tratados têm primazia sobre o Código de Processo Civil, a pessoa, truco, né? Meio saco, né? Que nem o jogador de truco faz. Chuta na mesa, levanta a cadeira, faz aquela confusão toda, porque vai achar que com certeza está errada essa questão. Está certa. Está no caput do artigo 26. Está escrito lá. É regido pelo tratado. Tá? E só subsidiariamente pelo direito brasileiro. Então, assim, vocês não podem subestimar o negócio. Está escrito. Acredita, né? Apenas subsidiariamente se aplica o que dispõe no direito interno. Tá? Nesse assunto. Qual assunto? Cooperação jurídica, porque não tem nada mais pertinente para fazer por meio de um tratado do que um assunto de cooperação jurídica internacional. Agora, cooperação jurídica terá por objeto citação, intimação e notificação. Eu queria que vocês guardassem essa primeira aqui bem forte na cabeça. Citação, intimação e notificação, tá? Porque nós vamos ver que tem um tratado que é exatamente sobre cooperação para citação, intimação e notificação, tá? E diz, colheita de provas, homologação por meio de decisão, medida de urgência, assistência jurídica e outras questões, tá? Vamos falar de espécies, aqui é o capítulo 2, agora a seção 2, ou seja, espécies de cooperação, de mecanismos, de medidas de cooperação internacional. O primeiro é o auxílio direto. Eu vou perguntar aqui, queria que alguém me respondesse no chat. Algum de vocês já viu ou já ouviu falar de auxílio direto quando você estava estudando o processo? Vocês lembram dessa matéria? Me dá uma resposta sincera no chat aí. Hein, Yasmin? Thaís, Yara, Isadora, Helena. Vocês já tinham ouvido falar disso aqui antes? Ou assim, só leram, mas nunca viram nada prático, nada objetivo? Me responde aí que eu estou aqui na curiosidade. Cabe auxílio direto quando a medida nunca ouviu falar, né? Ô, Isadora, tá vendo? Ô, gente, tem muita coisa da minha disciplina que estava ao longo do caminho da formação de vocês, mas que, na verdade, olha só, eu achei até que era menos gente. Muita gente, então, nunca ouviu falar. Eu esperava que fossem alguns, mas não esperava que fossem tantos. Esse é um negócio que a gente precisa lidar com isso. E aí, qual que é a boa notícia? O fato de vocês saberem, né, vai dar uma vantagem para vocês na vida profissional, né? Isso vai ser um bônus, né? Vai ser uma vantagem. Que bom que agora vocês, né? Vejam, talvez vocês nunca trabalhem com direito internacional público, né? Mas um pouquinho do direito internacional público que ajudou a entrar no processo, né, através do direito internacional privado, pode, né, quebrar o seu galho aí como advogado, como operador do direito, né? Muito bem. Tomara que seja útil, tá? O Karine, Isadora, Helena e Yara, obrigado por terem respondido no chat. Essa foi uma pergunta importante para mim, tá? Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional, tá? Porque se tem uma decisão, o caminho é outro. Auxílio direto tem a ver com um processo ainda em tramitação, tá? Ainda não temos uma decisão final que precisa ser executada. Estamos falando de um processo em tramitação. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e clareza do pedido. Tá? Então, aqui são as informações que o pedido de auxílio direto deve conter, né, para que ele tenha
essa ideia de clareza, né? Preciso andar um pouquinho mais rápido. Aí tem uns esqueminhas, não fui eu que fiz, não, mas eu quis aproveitar porque estavam muito práticos, né? Então está aqui o Brasil e aqui o auxílio direto passivo, ou seja, ele está sendo pedido ao Brasil, né? Então, de onde quer que ele vem por meio da autoridade central do país, do Estado requerente. E vem de autoridade central para autoridade central, que no caso do Brasil, em geral, é o Ministério da Justiça, tá? E aí cabe à autoridade central, barra Ministério da Justiça, quando for, encaminhar para onde tiver que ser encaminhado, porque auxílio direto, né, ele pode ser várias coisas, né? Ele pode ser várias coisas, né? Dependendo do caso, se tiver que um desdobramento que tenha um pronunciamento jurisdicional, aí encaminha a Procuradoria Geral ou a autoridade administrativa, se for da esfera administrativa, né? Alguns tipos de auxílio direto precisam de um tipo de pronunciamento judicial brasileiro. Nesse caso, a autoridade central tem que encaminhar um encaminhamento judicial, certo? E aí tem informações sobre esses caminhos. Quando não tem acordo, veja, são tratados que estabelecem autoridade central. Quando não tem tratado, o órgão que tem competência legal para cuidar de relações internacionais é o Ministério das Relações Exteriores. Então, se não tiver um tratado, vai para o Ministério das Relações Exteriores do país, desse para o Ministério do Brasil, do Itamaraty em geral, o Ministério da Justiça, e daí, Anelisa, é que se encaminha para o órgão competente, porque, em geral, do Ministério das Relações Exteriores não vai direto para nem o Judiciário, nem outros órgãos, vai do Ministério das Relações Exteriores para a Justiça, da Justiça para onde tiver que ir. Então, percebam, esse caminho aqui, essa prova estava difícil, né, Annelise? Eu imagino que vocês devem estar tudo exauridos intelectualmente. Né? Mas não se preocupa não, está quase acabando. Né? O dia foi longo. Né, Karine? Perguntou aqui no chat se auxílio direto tem caráter de urgência. Pode ter, mas não precisa ter. Tá? Em certos casos, também, né? Em certos casos não tem. Então, se não tiver um acordo de cooperação judicial ou jurídica, tem que passar pelo Ministério das Relações Exteriores. E isso burocratiza, atrasa, demora o processo. Tá certo? O auxílio direto ativo é quando, né, o Brasil, algum órgão do Brasil precisa de algum tipo de colaboração. Auxílio direto, gente, é a colaboração mais simples, menos burocrática, mais tranquila, menos processualmente sofisticada, rigorosa, tá? É coisa simples, coisa simples. Então, autoridade central, tá? Aqui um exemplo de auxílio jurídico, né? De auxílio direto. Aí você tem o destinatário, remetente, assunto, referência, sumário, os fatos, né? Tudo direitinho. Você sabe tanto que eu gosto de dar exemplo concreto das coisas, né? Então, a coisa simples. Artigo 30 do CPC, para quem está chegando agora. Além dos casos previstos em tratados, além dos casos previstos em tratados, ou seja, o tratado está no primeiro plano, podendo regular uma série de coisas. Além disso, faz parte. Além disso, o auxílio direto terá os seguintes objetos, ou seja, pode ter outros previstos em tratado. Viu, Karine? Agora, pedido de informação sobre o ordenamento jurídico, colheita de prova, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Então,
é um instrumento de uma conversa, né? Para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências. Então, veja só, se precisar de autoridade jurisdicional fazer alguma coisa, tipo a justiça, aí não basta a autoridade central fazer algo, ele tem que encaminhar para a justiça. Às vezes faz isso diretamente, às vezes encaminha para o Ministério Público, às vezes para a AGU. Mas para muitas outras coisas, porque em se tratando de auxílio direto, o Ministério da Justiça, que é quase sempre a autoridade central, ele tem competência para resolver a maioria das coisas que passam por lá, a menos que precise de decisão jurisdicional, certo? Dependendo do caso, então vai para a AGU, para o Ministério Público, certo? Certo. Compete ao juízo federal prestar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Ok? Carta rogatória. Da aula, escutando os vizinhos, é engraçado, né? A gente sente assim, meio, né? Carta rogatória. Pessoal, primeira coisa que eu queria lembrar. Temos um tratado sobre citação, intimação e notificação no estrangeiro de documentos judiciais de matéria civil comercial, que é uma das convenções celebradas na famosa cidade holandesa da Haia. E que foi assinada em 65, mas no Brasil só entrou em vigor em 2019. Esse tratado aqui, pessoal, em vários aspectos, substitui a utilidade da carta rogatória e simplificou, desburocratizou, agilizou a citação, intimação e notificação de uma forma que a carta rogatória ficou assim impensável, tá certo? Então, 2019, olha que coisinha boa para cair numa prova da OAB, né? Um negócio recente para ver se vocês estão atualizados, né? Com as inovações do nosso ordenamento jurídico. Isso aqui fez com que muito do que se sabia, do que se fazia por carta rogatória ficasse obsoleto, tá certo? Então você pode ganhar alguns meses de vida e de trabalho. Lembra, a primeira coisa que pode ser aqui objeto de diligência, diligência é a palavra-chave, por meio de carta rogatória, são essas aqui, ó, citação, intimação, notificação. Citação, intimação e notificação. Vocês estão entendendo? Carta rogatória, historicamente, é para essas coisas aqui, ó, artigo de testemunha, interrogatório de acusado, envio de documento, exame de DNA, sigilo bancário, sequestro, arresto, penhora, bloqueio de conta e tudo. Diligências, no contexto de um processo que está em tramitação. O problema é que carta rogatória tem um procedimento que passa pelo Ministério das Relações Exteriores. E isso é burocrático, é mais lento, é mais devagar do que, por exemplo, a conversa que existe por meio da autoridade central, que já é especializada, que já é, né? Então, veja só, do Ministério das Relações Exteriores, que é quem tem o contato internacional para a maioria das coisas, em geral, né? Aí recebe de uma decisão interlocutória estrangeira, de um pedido, né? Tipo a carta precatória, né? Pede uma providência, né? Depreca uma providência, a carta rogatória também. Só que, como o judiciário de um país não comunica com o outro, vai do judiciário para o Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça para o Ministério das Relações Exteriores estrangeiro, dele para o brasileiro, dele para o da Justiça, aí sim é que vai chegar aqui no judiciário, de onde vai vir um juízo de delibação. Delibação é a gente analisar se acata ou não esse pedido que foi rogado para nós. Delibação é esse juízo, tá? De aceitar ou não o pedido. E aí, se aceitar, exequatura é uma ordem que o STJ dá para a Justiça Federal para executar
o que? Aquele pedido que foi feito. Tá? Então, a Justiça Federal, acatando uma ordem do STJ, executa o pedido contido na carta rogatória. A Justiça Federal não está acatando uma ordem da Justiça Estrangeira, está acatando uma ordem do STJ. Vocês entenderam isso? Bota no chat aí para ver se vocês estão seguros com relação a isso. Essa é a carta rogatória passiva, né? E a carta rogatória ativa vem de onde quer que venha, né? Tem que passar por uma decisão judicial, ainda que o pedido venha de onde vier, para o Ministério da Justiça, que encaminha para relações exteriores, que encaminha para relações exteriores do país de interesse, que aciona o Poder Judiciário, muitas vezes passando pelo Ministério da Justiça no meio do caminho. Tá? Então, esse é a carta rogatória ativa. Olha o caminho que ele tem que fazer. Então, é por isso que tudo que envolve cooperação que tem o Ministério da Justiça, você evita essa etapa aqui e essa etapa aqui, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Então, por exemplo, este tratado aqui, adivinha qual é a autoridade central? Posta aí no chat, porque eu quero ver se vocês sabem intuitivamente qual que é a autoridade central para esse importante acordo que acabou fazendo com que a carta rogatória ficasse um instrumento meio obsoleto, meio desnecessário. Estou guardando aqui para ver se vocês estão acordados, se vocês estão vendo Big Brother já, se vocês estão dormindo. Né? Muito bem. Quando você fala de carta rogatória, né, como mostrou aqui, né, você não vai analisar o mérito da decisão em si, apenas os requisitos. Né? É vedada a revisão do mérito. Nós vamos analisar se os requisitos para a carta rogatória estão sendo atendidos. Eu ainda estou esperando vocês postarem aqui no chat, hein? Estou achando que vocês tudo deixaram a carinha aí e foram fazer outra coisa. Outro dia eu estava assistindo, eu não sei o que era, com o monitor eu estava vendo alguma coisa e no outro estava no YouTube, e a minha filha chegou e falou para mim assim, ó, pai, é até assim mesmo. Eu professor, né, em vez de estar... Até o Adrien apareceu, gente. Agora alguém vai responder para mim, né? Só que ele vai ser o único que não vai ter como responder, porque na hora que eu falei isso ele não estava aí, né? Muito bem. Vamos falar de outros assuntos, né, de cooperação internacional. Pedido passivo de cooperação será recusado se houver ofensa à ordem pública, ok. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira, isso é um assunto específico, pessoal. Nós vamos ver daqui a pouquinho no artigo 960. Dá-se-á por meio de carta rogatória em certos casos, tá? Porque não se esqueça, carta rogatória em geral, é para diligências de um processo em tramitação e não, Adrian, para uma decisão já de execução, de execução de uma decisão já feita. Mas há tratados que, para simplificar a homologação de sentença estrangeira, muitas vezes fazem com que essa sentença possa ser homologada por meio de carta rogatória. Tá certo? Então, esse é o cuidado. Bom, aí tem uma série de informações, comparação de carta rogatória com auxílio direto, né? Como é que funciona aí? Esse aqui está muito bonzinho, muito bonzinho. Essa comparação. Ô Karine, você está aí ainda? Olha só, carta rogatória, auxílio direto, né? Solicitação de auxílio por meio de cumprimento de ordem de autoridade competente. Aqui você pode ter um pedido de outros órgãos, não apenas do juiz. Tá? Aqui tem que ter um juízo de delibação, que é só, hein, Karine? É só se atende ou não aos requisitos. Quando você fala de auxílio direto, isso muitas vezes pode exigir do juízo, né, uma análise um pouco mais abrangente sobre o caso em si. Às vezes precisa tomar decisões que envolvem uma análise que não é um checklist de requisitos, tá certo? O Poder Executivo meramente transmite ao STJ e o STJ é que vai analisar, né? E aqui é a Justiça Federal.
tá? Fundado em tratado com reciprocidade, fundado em tratado com reciprocidade, necessita de tratado. Já, tá? Muito bem. Ô, pessoal, eu tinha uma expectativa que a gente ia conseguir avançar um pouquinho mais rápido. Eu estou no artigo mas a gente acaba. Não, estou brincando, é porque a partir do centro e alguma coisa é só jurisprudência, tá? Então vamos aqui rapidamente, coisas que vocês já aprenderam, e quem saiu de uma prova do Arnaud agora sabe isso aqui de cor, né? Para ações fundadas em direito real sobre imóvel, é competente o foro da situação da coisa, né? Isso aí tá fácil, né, Analisa? Moleza. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terra, administração de obra nova. A ação possessória, meu filho, não tem jeito. Competência do foro da situação da coisa é absoluta. Artigo 48. Foro de domicílio do autor da herança do Brasil é competente para inventário, autor da herança, hein? Partilha, arrecadação, disposição de por vontade, impugnação, anulação de partilha judicial, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Tá? Lembra que a gente já falou, para os bens situados no Brasil, né? Muito bem. Será expedida, artigo 237, carta rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro, não confundem, auxílio direto não precisa ser para órgão jurisdicional, carta rogatória é para órgão jurisdicional. Pratique ato de cooperação jurídica internacional relativa a processo em curso. Não é processo que já está decidido, ok? Carta rogatória. 376. Vocês estão vendo que eu estou pincelando artigos, né, que envolvem a nossa matéria dentro do Código de Processo Civil. Não, Isadora? São títulos executivos judiciais, a sentença estrangeira homologada. Né? Eu queria falar hoje sobre o que é esse processo de homologação. A decisão interlocutória estrangeira, né, é o caso do que é pedido na carta rogatória, após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Né? Ok, isso também é título executivo. Ok. Tá? E aí a competência do. Muito bem. Vamos lá rapidamente, pessoal. Eu sei que são 10 e 5. Dá mais 5 minutos, tá? Só para a gente acabar uma parte importante. Pode ser, Alice. Você, Thaís, estão aí desde o comecinho, você já deve estar doido para picar o computador em cima da cama e dar uma descansada. Mas vamos lá rapidamente. Né? Vejam só. Há uma discussão teórica sobre a natureza da sentença estrangeira. Eu vou ser bem objetivo para vocês não perderem tempo. A discussão era o seguinte. Se a gente está aqui no Brasil e tem a nossa jurisdição e a nossa soberania e nossa autoridade judiciária, amém? E aí vem uma sentença estrangeira. Essa sentença estrangeira, ela é o que para nós? Ela é uma sentença ou ela é um pedaço de papel que descreve um fato? Vocês estão entendendo a pergunta? Ela tem para nós a força de uma sentença ou ela é um dado informando que, ó, no país tal aconteceu um julgamento assim, assado, foi decidido isso e isso aqui. Então, esse debate é um debate que está por trás da discussão sobre a natureza jurídica. Ou seja, o que a gente está fazendo? Porque em certos países, uma sentença estrangeira vai ser tratada como uma sentença que tem sua própria força executória, sua própria eficácia. Em outros países, uma sentença estrangeira é um pedaço de papel que vai ser usado como uma informação dentro de um novo processo a ser iniciado aqui dentro, que vai rejulgar a matéria toda, e aí a sentença é só mais um dado junto de outros. E tem o que fica a maioria dos casos, a situação do Brasil, que é a seguinte, olha, a gente reconhece essa sentença, e a gente dá eficácia para ela, contanto que ela atenda a certos requisitos que estão previstos no direito brasileiro. O processo de análise se uma sentença estrangeira pode ou não produzir efeitos jurídicos no Brasil é um processo de delibação ou homologação de sentença estrangeira, certo? Essa é que é a ideia. Pode ser consensual,
só litigiosa. Acho que é claro para vocês o que é isso. A gente já falou dos requisitos previstos no artigo 15 da Lei de Introdução, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho, porque essa matéria está no CPC, no artigo 960. Homologação de decisão estrangeira, veja, a palavra decisão é para ser mais abrangente do que sentença, porque não necessariamente toda decisão tem que ser uma sentença. A sentença é uma decisão proferida por autoridade judiciária, mas ela pode ser uma decisão arbitral, ela pode ser uma decisão de natureza administrativa que não tem o nome de sentença, não é, o Alexandre? A homologação de decisão estrangeira será requerida por uma ação específica. Tá? Então, vejam, essa ação não é para rejulgar o mérito de tudo aquilo que já foi decidido em um processo que tramitou em outro país. É uma ação pedindo para o Brasil aceitar essa sentença e executá-la aqui dentro do que cabe a execução em nossa jurisdição. Isso é feito, então, por uma ação de homologação de decisão estrangeira. Aí, veja só, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. É mais uma vez que eu estou alertando vocês. O que tem de alerta para a prevalência de tratados sobre o direito interno, primazia de tratados sobre a legislação brasileira, no que se refere a esse assunto de cooperação jurídica internacional, é algo subestimado pelos processualistas, porque muitas vezes a pessoa não tem nem conhecimento de que tem isso, porque lê os negócios pensando só em umas coisas e descartando outras. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Decisão interlocutória, carta rogatória. Ok. Homologação obedecerá ao que dispuser os tratados em vigor no Brasil. Tratado. E o do STJ. Tá? Não esqueçam o tratado. Homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá a um disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente o CPC. Então, estamos falando aqui de uma hierarquia de fontes de consulta para essa matéria. A decisão estrangeira somente terá eficácia. Ô, gente, vocês têm que guardar essa palavra aqui, viu, o Adriano? A sentença estrangeira, ela é válida. A gente não pode questioná-la, mas ela, para ter eficácia no Brasil, ela precisa da homologação. Tá? A capacidade dela produzir efeitos jurídicos no Brasil depende do Poder Judiciário brasileiro, através do STJ, falar assim: ô Justiça Federal, tá vendo essa sentença aqui estrangeira? Ó, pode cumprir lá. Vai lá e cumpre. Essa ordem é que dá eficácia para a sentença estrangeira. Ela não tem eficácia própria por si só, tá? Após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão da exequatura às cartas rogatórias, tá? Salvo disposição em contrário, prevista em lei ou tratado. É passível de homologação a decisão judicial definitiva. Homologação é para decisão definitiva, bem como a decisão não judicial, que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Certo, Helena? A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Isso aqui também é uma coisa relativamente nova. Tá? Às vezes uma parte dela, digamos assim, ofende a nossa ordem pública, uma parte não. Ok. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória. Outra coisa que é relativamente novo, viu, o Karine? Duas coisas que são relativamente novas em relação à legislação mais antiga que havia. Para o quinto, a execução estrangeira de divórcio. Gente, divórcio é um caso muito específico, tá? Tem regras próprias. Consensual produz efeitos no Brasil independentemente de homologação pelo STJ. Divórcio consensual produz efeitos no Brasil independente de homologação, porque a esmagadora maioria de casos de homologação era tudo de divórcio. Então, eles resolveram isso aqui com uma cacetada só. Na hipótese para o quinto, competirá qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental quando a questão for suscitada em processo de sua competência. Facilitou demais a vida dos ex-amantes, né? E aí o 963, que eu estava doido para chegar nele, constitui requisitos
indispensáveis à homologação da decisão. Primeiro, ser proferido por autoridade competente, não se esqueça. Aqui, autoridade competente, Yara, é competência internacional, ou seja, de acordo com o artigo 963 do país, de onde vem essa sentença. Ele seria competente para julgar esse caso de acordo com as suas regras de competência internacional. Ele seria competente? Essa é a pergunta. Não é se a matéria é civil ou comercial, ou civil ou penal, se é da Justiça de Milão ou da Justiça de Nápoles. Esses meandros aí de discussão sobre competência não cabem a nós analisar aqui. A gente analisa a competência internacional. 2, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Ô, gente, o pesadelo kafkiano é eu estar aqui dando aula para vocês sem nem imaginar que eu estou sendo processado na China e não estou me defendendo, e estou perdendo tudo, e estou me lascando. Então, isso é o fim da picada. Então, citação tem que ser garantida, tá? A decisão tem que ser eficaz no país em que for proferida. Vejam só, diferentes países têm diferentes mecanismos de eficácia para suas decisões. Por exemplo, tem país que é mais burocrático. Às vezes tem a decisão, mas ela não foi ainda publicada. Enquanto for publicada, não é eficaz, sabe? Tem que ver o que cada país exige. E aí o Banco do Brasil é um dos mais burocráticos do mundo. Então, assim, se a gente entende, os outros vai ser mais fácil. Se a gente entende o nosso, o dos outros é moleza. A homologação de sentença, ela não pode ofender coisa julgada. Falamos da litispendência, né, pessoal? Não tem litispendência internacional. Se você quer homologar uma sentença de uma coisa que está sendo julgada no Brasil, pode. Eu falei, inclusive, para os poucos que estavam aqui, né? Thaís é testemunha, que isso é uma coisa boa de perguntar numa prova, sabe? Porque a gente fica, né, essa questão da dependência. Pode homologar uma sentença estrangeira sobre um assunto que está sendo julgado aqui também. Mas, se já tiver coisa julgada no Brasil, não pode homologar mais. Então, é uma corrida, né? Às vezes, a morosidade da justiça brasileira pode ser um problema. Estar acompanhado de tradução oficial. Gente, o Estado brasileiro chama de oficial um tradutor juramentado junto ao Brasil. Tá? Para nós, o que conta é a tradução feita por uma pessoa reconhecida, né, como tradutor junto ao Estado brasileiro. Novamente, salvo disposição prevista em tratado. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Já falamos disso várias vezes, vai sempre aparecer aqui. Se for uma sentença que está formalmente perfeita, mas que para nós, né, é um chute nos quiba de ofensa à ordem pública, então não podemos aceitar. Ok, né? Para a concessão de 4 cartas julgatórias, observação os pressupostos previstos nesse capítulo e no artigo 962, que a gente já viu. Não será homologada, é claro, a gente aprendeu isso, decisão estrangeira, na hipótese de competência exclusiva da justiça brasileira. Né? A mesma coisa vale para a carta rogatória. O cumprimento da decisão estrangeira, veja, uma coisa é o STJ falar homologo ou não homologo. Tá? Outra coisa é a execução da sentença. A execução, o cumprimento em si, é pela Justiça Federal, tá? Que vai cumprir uma ordem dada pelo STJ. O STJ fala, cumpre esse negócio aí, menino. Ele vai lá e cumpre. E aí a distinção entre o que é homologação e execução, que eu deixo para vocês aí, que é mais ou menos isso que eu expliquei. Tá certo? Bom, são 10h16, eu acho que agora eu já estou extrapolando o tempo que eu posso ter vocês. Aí a gente, tudo que está aqui é aprofundamento dessa matéria, tá certo? Então eu vou deixar como leitura complementar para vocês. E boto esses tratados aqui junto com os outros que a gente ficou da aula passada. Pode ser assim? A gente faz assim, tá? Eu vou fazer isso. Professor. No final da aula passada, Helena, no final da aula passada, a gente ficou de dar 3 acordos que não deu tempo. Aí eu combinei com acho que você já estava aí, não estava? Combinei com os alunos que eu ia gravar uma videoaula. Vou até parar a gravação aqui, tá bom? Mas eu tô atento à sua pergunta, tá? Tranquilo.